Olá, olá, pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo dessa semana, nós vamos conversar sobre o imposto de renda e as pensões alimentícias e toda essa problemática, né, que versa da modulação dos efeitos nessa decisão. É importante trazer à baila esse tema porque o Supremo colocou em pauta para análise dessa modulação e eventuais pontos controvertidos na decisão agora, para os próximos dias, entre os dias 23 e 30 de setembro. Então, a gente tem que ficar muito ligado, principalmente vocês que trabalham, né, com essa questão da tributação da pessoa física, ou aqueles que fazem parcerias com advogados de família, ou envolvendo pessoas ali que trabalham com esse direito e não são tributaristas. Então, nesse ponto é importante que vocês fiquem alertas, seja na tributação, seja também na orientação desses advogados que trabalham com essa questão familiar. Muito bem, para quem não me conhece, eu sou a professora Renata Bilim, eu sou professora dos cursos de pós-graduação da FGV, da USP, do IBMEC, entre uma série de outras universidades, doutora em Finanças e Tributação pela UERJ, advogo há mais de 20 anos nessa área administrativa e consultiva e contenciosa tributária. Atualmente, ocupo uma das cadeiras do CARF como conselheira dos contribuintes. E se você chegou aqui agora, vai lá, se inscreve no canal. Toda semana tem vídeo novo aqui sobre matérias relevantes e questões importantes em matéria fiscal, para que você esteja sempre à frente, né, e informado das grandes questões. Se você tiver algum tema de sugestão, deixa aí também nos comentários ou alguma dúvida sobre esse vídeo, não deixe de colocar aqui que eu te responderei assim que possível. Bom, não esqueça também de acionar o sininho para ser notificado dos vídeos em primeira mão. Então, hoje a gente vai conversar sobre esse tema da incidência do IR sobre as verbas recebidas de pensão alimentícia. Na verdade, esse é um tema que não é novo, né? Essa questão já foi levada à análise do Supremo agora, no dia 3 de junho de 2022, onde, então, o Supremo ele já avaliou a temática e entendeu, por maioria de votos, que o imposto de renda não pode incidir sobre os valores recebidos a título de pensão alimentícia derivadas do direito de família. Muito bem. O ministro Dias Toffoli trouxe o voto, né, muito bem feito, por sinal. O ministro Dias Toffoli ele trouxe aqui na ADI número 5422. Anotem aí se vocês quiserem ver, o voto já está, obviamente, disponível para que vocês possam ler, que foi apresentada pelo IBDFAM, que é o Instituto Brasileiro de Direito de Família, né? Então, é que ele pleiteava a inconstitucionalidade de alguns dispositivos legais que tratavam da incidência sobre essas rúbricas. Então, eu estou falando mais propriamente do artigo 3º, parágrafo único, da Lei 7.713, de 81, né? Que trata ali da possibilidade de incidência do IR sobre a pensão alimentícia por aquele que venha recebê-la. Ou seja, normalmente é o menor que recebe a pensão alimentícia, ele obviamente não pode dispor desses valores livremente, então quem vai arcar com esse recebimento e administração desse valor normalmente são os pais, né? Ou a mãe ou o pai, aquele que venha receber, ou mesmo um terceiro, dependendo da situação, da relação familiar, que venha receber esses valores. O artigo 3º, ele trata, no parágrafo 1º, exatamente, constitui em rendimento bruto todo o tipo de capital do trabalho ou a combinação entre ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro. Então, aqui, entendeu-se que não haveria acréscimos patrimoniais. Quando que o imposto de renda incide? A grosso modo, né? A Constituição atribui à União Federal a criação do imposto sobre renda e proventos de qualquer natureza, que está hoje, esse conceito vem definido dentro do Código Tributário Nacional, que, dentro de uma interpretação rápida aqui para vocês, nada mais é do que o acréscimo patrimonial decorrente do meu trabalho ou, né, acréscimo patrimonial decorrente do produto do meu trabalho ou do meu capital, ou quando não for um acréscimo patrimonial decorrente do meu capital ou do meu trabalho, aí você tem um provento, que é o acréscimo patrimonial decorrente de outras vertentes, desde que não seja do seu capital e do seu trabalho.
E exatamente nessa condição, entendeu-se que essas verbas recebidas pela terceira pessoa que vai administrar esse dinheiro em nome do menor, e aquilo ali não haveria um acréscimo patrimonial. Dentro de uma separação judicial, quando você tem menores, é muito comum a fixação e a mulher acaba ficando na administração desses valores, inclusive com ela acaba ficando a guarda. Isso, obviamente, que é uma regra, não é uma regra geral. É claro que hoje existem os pais que ficam com as crianças e recebem pensões das mães, mas ainda é uma realidade um pouco usual. É mais comum que a guarda se mantenha no poder da mãe. Essa mãe recebe esses valores para manutenção da prole. Então, é assim, normalmente, que a coisa se processa. Então, entendeu o ministro Dias Toffoli, no seu voto, que, nesse caso, você não tem um efetivo, né, acréscimo patrimonial, como de fato não há. Ele vai colocar aqui que a inconstitucionalidade estaria limitada à incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos a títulos de alimentos e pensões alimentícias oriundas do direito de família, que são dessas que eu estou me referindo aqui. E concedeu-se parcialmente, né, a inconstitucionalidade daquilo que se pedia, de modo a se entender que os pedidos alcançariam apenas os dispositivos questionados apenas no que toca a essa questão pontual, né? Porque pensão pode ser de várias coisas. Eu estou falando da pensão do direito de família, alimentos decorrentes do direito de família. A materialidade do imposto de renda não estaria conectada à existência de acréscimo patrimonial, como disse o ministro, e concordo com ele. Eu quero ler um pedacinho aqui do voto dele. Ele vai dizer assim: os alimentos ou pensão alimentícia oriundo do direito de família não se configuram como renda nem proventos de qualquer natureza, pelo credor dos alimentos, seja ele qual for, né? Mãe, pai ou um terceiro. Mas montante retirado dos acréscimos patrimoniais recebidos pelo alimentante para ser dado ao alimentado. Então, veja bem, eu estou aqui e vou dar uma pensão alimentícia para o meu filho, hipoteticamente. Então, eu já estou pagando o meu IR. Se ele morasse comigo, eu ia ter que pagar a pensão de novo sobre esse valor? Claro que não, né? Então, você atribui para manutenção daquele menor. E assim foi, né? A percepção desses valores pelo alimentado não representa riqueza nova, estando fora, portanto, da hipótese de incidência do imposto. Ótimo. Aí ele traz também no voto dele alguns dizeres de alguns outros ministros que também o acompanharam, como, por exemplo, do ministro Luiz Roberto Barroso, que vai dizer ali que a regra geral, não é regra geral, né, mas é o que acontece na maioria das vezes, que dentro da dissolução do vínculo conjugal, a guarda do filho menor, ela é concedida à mãe. A incidência do imposto de renda sobre a pensão alimentícia acabaria por satisfazer o quê? Um problema que a gente não quer, que é afrontar a igualdade de gênero. Quando você atribui aquele hipossuficiente, aquele que está na cadeia mais desprotegida de dentro de uma relação jurídica, ainda de ter o encargo de pagar um imposto sobre aquela rúbrica que é destinada a custear os interesses do menor, né? Então, visto que penalizaria, nas palavras do ministro, ainda mais as mulheres, além de criar, assistir e educar os filhos, ela ainda deveria arcar com o ônus tributário dos valores recebidos a título de alimentos, os quais foram fixados justamente para atender às necessidades básicas, tanto da criança quanto, eventualmente, do adolescente. O ministro Alexandre de Moraes ele também traz um ponto importante. Ele vai dizer que a tributação não pode obstar o exercício de direitos fundamentais, de modo que os valores recebidos a título de pensão alimentícia, decorrente dessas obrigações familiares do seu provedor, não poderiam integrar a renda tributável do alimentando, no caso aqui a pessoa que recebe, sob pena de violar-se a garantia ao mínimo existencial. É um voto por maioria de votos, né? 8 ministros votaram dentro dessa linha, assim como o ministro Luiz Roberto Barroso, o ministro Alexandre de Moraes e o Dias Toffoli, que foi o relator. Todavia, tivemos 3 ministros que votaram desfavoravelmente. Foi o ministro Gilmar Mendes, o Edson Fachin e o Nunes Marques, para quem as pensões alimentícias decorrentes do direito de família deveriam ser somadas aos valores do seu responsável legal, aplicando sobre ele a tabela progressiva do imposto de renda para cada dependente, ressalvando a possibilidade do alimentando realizar isoladamente a declaração do imposto de renda. Mas não é assim, né, gente?
Se a gente for ver direitinho, se a família está aqui vivendo feliz e harmonicamente, cada qual aqui recepcionando os seus valores e já pagando o IR. Aí eu vou pagar a escola do meu filho, eu vou pagar o curso de inglês, eu vou manutenir, né? Eu sou responsável por ele, eu tenho que custear. Mas por alguma loucura do destino, alguma coisa aconteceu, vai cada um para o seu lado, que também ninguém é obrigado a viver do lado de quem não se sente mais confortável e tem toda a direção e o direito de constituir uma nova família, ou de viver sozinho, enfim, como for. Então, papapá. Só que é normal, né? Tanto o pai quanto a mãe, ela tem que custear o direito do filho. Não é justo que fique a cargo só de um, por isso que tem a pensão. Aí eu já estou pagando meu IR aqui feliz e contente, dou um determinado valor para custear aquele menor, valor esse que seria disposto por mim, caso nada disso existisse, e eu ainda tenho que pagar imposto de renda quando eu receber aquele valor? Não me parece razoável. Tanto que a maioria dos ministros, assim, dessa forma, entendeu. E aí deram, portanto, né, a interpretação conforme a Constituição a esses dispositivos legais, para que se interprete que apenas aquelas pensões advindas do direito de família fossem qualificadas como não incidente da incidência do imposto de renda. Ou seja, não é uma questão de isenção. Que isenção eu posso tributar e por alguma razão eu deixo de tributar. Aqui é o quê? Uma não incidência, porque isso não é um acréscimo patrimonial decorrente do capital, do trabalho e nem tampouco um provento, motivo pelo qual estaria escapando a incidência do IR, que é um tributo de natureza federal devido à União. Então, nesse caso, de fato, né, a gente não está falando nem de isenção, nem de nenhum outro benefício. Nós estamos falando num critério de não incidência. Muito bem. Muito bem, foi publicado o voto. Deixa eu ver aqui a data certinha para dizer para vocês. Esse voto ele foi publicado no dia 23 de agosto de 2022. O julgamento se deu no dia 3 de junho de 2022. Uma vez publicado, a União, dentro do prazo legal, apresenta embargos declaratórios. Um dos motivos pelos quais vem o embargo de declaração é suprir uma omissão, segundo a União, né, para esclarecer que tipo de verba alimentícia estar-se-ia analisando naquela decisão? Todas ou só aquelas advindas de decisões judiciais? Porque a gente sabe que hoje em dia, gente, quando você faz uma separação, você tem a pensão derivada de uma ação judicial, o juiz fixa, homologa ali, enfim, de acordo com as regras. Eu não sou especialista em direito de família, não sei como isso acontece no dia a dia, mas lá o juiz e as partes vão acordar um valor, vai homologar e olha lá. É isso aí que você vai ter que pagar por mês. Mas elas também podem ser derivadas de escrituras, né? De ações judiciais e as definidas em escritura pública. Dentro dos requisitos legais, é possível fixar uma pensão ali dentro, entre as partes, né? Homologa e está tudo bem dentro da escritura. Quando você vai ali diligenciar a separação, se muda o nome, se não muda, e também a pensão ao menor. Né? Ao menor nem sei se pode. Aí teria que saber aí quais são as condições em que essa escritura pública, ela de fato possa ser realizada. E aí, podendo, dentro dos requisitos, aí você vai fixar o valor de pensão. Certo? Então, fixado o valor da pensão, seguiria, obviamente, na minha opinião, o mesmo raciocínio. Então, seja a pensão advinda de um juiz, de uma ordem judicial, de uma decisão judicial, seja aquela advinda por escritura pública, ora bolas, pensão é pensão. Até por um critério de afetar a isonomia, você não pode tratar coisas idênticas de forma desigual. Então, se as pensões advindas do direito de família não sofrem incidência do IR por não sofrerem acréscimos patrimoniais àquele que recebe, obviamente, na minha opinião, seja ela decorrente de acordo judicial, seja ela decorrente de escritura pública, ambas estão abarcadas, obviamente, pela decisão. Mas isso aí são os ministros do Supremo que vão avaliar. Me parece que aqui não tem nenhuma dúvida que sobre ambas as possibilidades poder-se aplicar, né, esse mesmo raciocínio. A Fazenda ela pontua, segundo informação do jornal Valor Econômico,
que, caso também seja entendida aquelas definidas em escritura pública, isso aumentaria em quase 100 mil o número de beneficiados pela isenção. Está escrito no valor, prestem atenção, pelo amor de Deus. Sempre que vocês analisarem jurisprudência não, porque a jurisprudência dificilmente erra conceito. Mas notícias em jornais, prestem atenção. Aqui não tem isenção, de novo falo, falei ainda agora, eu falo de novo. Aqui é uma hipótese de não incidência, isso não é um acréscimo patrimonial, logo não vou tributá-lo pelo IR. O que é isenção? Eu posso tributar e por alguma razão eu tiro da tributação. É o que acontece, por exemplo, com aquelas pessoas que têm alguma deficiência de acordo com o regulamento do imposto de renda, após a sua aposentadoria, e aí ela vai pleitear o quê? A isenção do IR, porque você sofreu de um câncer, por exemplo. A pessoa ali que sofreu um câncer eventualmente recebe valores dentro da tabela e ela tem que levar aquele rendimento à tributação, ela é contribuinte do imposto de renda, ninguém tem dúvida. Mas a União, ela entende que ela já está passando por um desgaste dentro de toda aquela problemática toda, né, da minha saúde, coisa e tal, que eu falo, opa, esse pessoal aqui está livre do pagamento do IR naquelas condições, porque tem situações aqui que eu quero priorizar, ele já está tendo outros tipos de gastos, então está fora do imposto de renda. Então, é uma autonomia do ente a quem cabe instituir o tributo, retirar algumas questões da incidência. Então, aqui, ele pode ser tributado porque ele tem acréscimo patrimonial, mas não vai ser porque está dentro dos requisitos da norma, vai pleitear e não vai pagar o imposto de renda. Percebeu a diferença? Aqui nas pensões advindas do direito de família, entenderam os ministros, em maioria, que eu não tenho o conceito do acréscimo patrimonial. Não há acréscimo. Se não há acréscimo, não tem incidência. Então, não há que se falar em momento algum em isenção. Fica claro isso daí para vocês. Bom, aí, a União, então, voltando, então, ela pede que se esclareça qual é essa pensão que está fora da incidência. Na minha opinião, qualquer uma delas, né? Pensão é pensão, seja ela em acordo, seja ela em juízo, não deveria tributar, me parece que provavelmente será isso que vai ser definido pelo Supremo Tribunal Federal. Agora, também pede à União que não ia escapar a modulação dos efeitos dessa decisão. O que é a modulação dos efeitos, gente? Muitos de vocês provavelmente já sabem, mas talvez muitos não venham a saber. Muita gente pode cair aqui, às vezes nem advogado ser, então vou te explicar o que é. Então, o que acontece, gente? Em direito existe um negócio que pode o Supremo Tribunal Federal modular os efeitos daquela decisão para frente, para trás ou em algum momento do tempo que ele entenda adequado, de acordo com a lei assim que determina. Então, normalmente, quando uma lei é declarada inconstitucional, ela é declarada inconstitucional desde a sua origem. Então, se é uma lei que veio lá em 81, ela é declarada, teoricamente, desde aquele momento, certo? Respeitado o prazo decadencial, ou melhor dizendo, prescricional, você poderia pleitear os valores que você recolheu indevidamente a título de IR. Claro que não vai recolher desde a vida inteira, porque nem possível é que tem prazo para isso. Então, você teria ali os 5 anos. Muito bem. Agora, os ministros eles podem entender que, num caso como esse, como geraria uma perda pública muito alta na devolução dos valores, critérios de relevância jurídica e de segurança nacional, entender que aquela decisão, entendeu que determinado valor não geraria incidência, e normalmente nessas questões tem as compensações e a repetição do indébito, o que vai acontecer? Ele vai definir, opa, aqui então tem o interesse público, tem o interesse relevante, então tudo bem, é inconstitucional, mas a partir de hoje, que é o que a Fazenda quer. Ela quer que o Supremo entenda que essa inconstitucionalidade que foi entendida naquela decisão venha a valer a partir da data do julgamento de mérito, que se deu no dia 3 de junho de 2022. Então, a partir dessa data, ninguém recolhe mais. Mas ele não devolveria esse dinheiro todo para trás para aqueles que, eventualmente, estão pagando e geraria um indébito, já que é inconstitucional. Então, esse é o pleito da União. Só que agora as minhas considerações sobre esse ponto, o que acontece? Normalmente, o Supremo, nessas questões de modulação de efeito, é comum, sim, modular em algumas situações, e aqui, no caso,
a data do julgamento de mérito, é comum o Supremo modular desta data, só que também é comum ele preservar o direito daquele que buscou a tutela jurisdicional para não pagar ou restituir-se daquilo que pagou indevidamente. Então, vamos imaginar que você tem lá os seus clientes e você já patrocinava ações dessa natureza para os seus clientes antes de 3 de junho. Então, você que ajuizou essas ações antes do dia 3 de junho, estaria abarcado pela possibilidade de restituir-se do indébito nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da ação e os valores para frente tranquilamente. Então, se eu ajuizei uma ação, vamos imaginar, em 2018. Então, eu teria direito a repetir o indébito dos 5 anos anteriores a 2018 e de 18 para frente. Normalmente é isso que o Supremo fala. Olha, então, para quem nada fez, vale a partir de agora. Então, a partir de agora, você vai deixar de pagar o IR sobre pensão. Quem ajuizou a ação, tudo bem, preserva os direitos daquele que entrou com a ação e ele vai poder recuperar os valores recolhidos indevidamente nos 5 anos anteriores, de acordo com a data da propositura da ação e os valores subsequentes. Então, costuma ser assim. A grande questão é, como a gente está falando também de questão de direito fundamental, igualdade de gênero, questões que também perpassam por direitos fundamentais, é comum a gente avaliar, e aí eu vou dar meu palpite, pode ser que o Supremo entenda que, nesse caso, não é relevante interesse público. Não tem aqui uma questão de segurança jurídica que não module os efeitos. Isso quer dizer que, se não houver a modulação, se eu entrei com a ação, continua, você vai buscar a tutela judicial. Você vai buscar, não, você já buscou, né? Você vai pleitear a repetição do indébito nos 5 anos anteriores ao ajuizamento da sua ação e dali para frente. Se você não fez nada, você também vai poder pedir a repetição do indébito dos 5 anos anteriores e tudo para frente. Qualquer pessoa. Sem essa modulação. E para ter modulação dos efeitos também, como a gente está tratando de questão de condicionalidade, né, tem uma teoria que diz que tem, e eu acredito nela, inclusive, eu preciso ter aqui, pelo menos, a maioria qualificada para que, de fato, haja modulação. Eu preciso de 8 votos dos ministros para que haja modulação dessa decisão. Que eu estou dando aqui um exemplo, né? Pode ser, a partir do dia 3 de junho de 2022, ressalvada as ações já ajuizadas, os direitos daqueles que ajuizaram as ações antes dessa data. Mas, para isso, eu preciso pelo menos de 8 votos de ministros nessa condição. Se você não conseguir esses 8, não me parece que a modulação é cabível, essa maioria ela não é atingida e não haverá a modulação dos efeitos desta decisão. E há quem entenda também que basta a maioria simples nessas questões aqui específicas. Então, não me parece que é essa questão que se aplica neste caso concreto. Esse caso concreto é uma questão de constitucionalidade, então a maioria qualificada de 8 votos no mínimo de ministros aqui para a modulação, me parece que ela seja de fato necessária. E eu também não acredito que isso vai acontecer nesse caso concreto, embora seja possível. E caso venha a ser possível, a gente ainda tem um outro problema. Como tem junho, 3 de junho, né? Agosto, setembro. A gente tem aqui pelo menos 2 meses, se isso de fato foi julgado agora no dia 23. Porque, se eu não falei, vou falar de novo, essa questão da modulação e do tipo de pensão que poderá ser ressalvada do IR, ela vai ser julgada em plenária agora, no dia 23 de setembro, com previsão de conclusão do julgamento no dia 30. Então, imaginando que isso aqui vai ser resolvido agora, muita gente pode ter pleiteado essa restituição nesses 2 meses. Né? E pode ser que alguns até tenham conseguido ou entrado com ação. Então, ou até conseguido, quem sabe, um trânsito em julgado nesse meio tempo. Eu acho difícil, né? Porque é muito rápido. Mas pode ser que haja um probleminha por um ou outro que tenha pleiteado a restituição, feito pedidos administrativos, pleiteando os 5 anos anteriores. Então, pode ser que haja algum ruído aqui, caso haja alguma modulação de dia 3 de junho em diante. Então, quem entrou com a ação só vai ter esses 2 meses aí, que, na verdade, nem vai dar tempo, né? Que o IR é anual, né? Alcança o ano.
propriamente dito aqui do pagamento, o IR do ano passado, a gente pagou esse ano, né? Então, já foge. E o IR deste ano você vai pagar ano que vem. Então, do ano que vem já está fora do IR na pensão alimentícia. Então, dos 5 anos anteriores, então ele ressalvaria, né, esse exercício do ano anterior para esse ano. Então, gente, é aquilo, né? Se for a partir de agora, é só a partir do ano que vem. Se puder tudo, os 5 anos anteriores você leva. Então, vai depender do que os nossos ministros vão avaliar. Então, minha percepção, não acredito que vai ter modulação, mas sim, é possível. Se for possível, 8 ministros têm que votar de alguma forma. E caso haja modulação, entendo que vai ser a partir do dia 3 de junho de 2022, ressalvada as ações já apresentadas até esta data. Mas eu estou otimista que não haverá modulação dos efeitos nesta decisão. É isso, meninos. Era exatamente esses os temas que eu queria tratar aqui com vocês, conversar um pouquinho sobre esse tema para que vocês entendam o que está acontecendo, para aqueles que, inclusive, talvez não sejam da área, e também avaliar a possibilidade aqui de trabalho, né? É importante aqui, se você quer apresentar isso para um cliente agora, é um pouco mais temerário, né? Claro que você pode fazer os seus pedidos de repetição de débito junto ao poder público, sem problema nenhum. Ajuizar a ação também pode. A gente não sabe o que virá, então tudo é possível. Mas só tem que estar ressalvado, porque tem esse perigo de uma eventual modulação, e pode ser que, embora você crie uma expectativa no seu cliente, que nada fez até dia 3 de junho, uma perspectiva frustrada, e ele não vai conseguir receber aquilo de volta. Então, se quiser apresentar, presente, mas com todas as consequências, né? Para não frustrar ninguém dentro dessa relação cliente-advogado. São essas as considerações e sugestões que eu faço a você. Então, se você ainda não ligou aí o sininho, se você ainda não curtiu, vai lá e curte esse vídeo, aciona o sininho, se inscreva no canal. Toda semana tem vídeo novo e eu te espero agora na próxima semana. Até o próximo vídeo.